A semana começa tensa em São Paulo, duas manifestações. Nesta manhã, nós vamos direto a imagens da Avenida Aricanduva, na zona leste da capital paulista. Estas são as imagens do helicóptero que sobrevoa a região da cidade de São Mateus. Há uma manifestação acontecendo neste momento e você vê as imagens das crianças saindo da creche, porque a polícia teve que ser chamada para retirar os manifestantes que estavam interditando a Avenida Aricanduva para cobrar moradias. Eles não querem ser despejados. O batalhão de choque da Polícia Militar já está também nesse local e houve confronto com os manifestantes. O que aconteceu? Os policiais jogaram uma bomba de gás lacrimogênio e as crianças da creche também foram afetadas pelos efeitos dessa bomba, uma bomba de efeito moral, mas o vento carregou a fumaça para dentro dessa escola municipal e as crianças então estão sendo levadas para outro local. Já há um grande congestionamento registrado também na zona leste de São Paulo, por causa de mais uma manifestação que acontece nesse momento. O repórter Rafael Ferraz está no local. Rafael, bom dia, suas informações. Mariana, a nossa equipe está continuando acompanhando aqui essa operação da Polícia Militar de Choque. São dezenas de viaturas que estão cercando a Avenida Aricanduva e o choque avança, tá? Mais cedo eu estava conversando aqui com os moradores. Eles informaram que eles estão aqui numa área de uma comunidade, numa área de possivelmente invasão, e de que eles teriam ouvido a questão de que eles seriam então despejados nas próximas semanas como liminar. Olha só, a tropa de choque está avançando. São dezenas de pessoas que estão lá na frente e essas pessoas tinham a ideia de fechar aqui uma das principais avenidas da Zona Leste paulistana para elas protestarem, pedindo aí por residências. Peço até desculpas porque a gente estava correndo, porque lá atrás duas bombas de gás lacrimogênio elas foram lançadas ao lado de uma escola. Estudantes entre 5 e 16 anos de idade estavam ali naquela unidade escolar e também estavam sentindo essa forte fumaça. Além da nossa equipe, é claro, que ficou em meio aí dos tiros entre a polícia, né, esses tiros de gás lacrimogênio e também as pedras lançadas aí por manifestantes. Nosso cinegrafista Daniel Silva acompanha o momento agora em que a tropa de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma equipe muito preparada para poder cessar qualquer tipo de manifestação, tendo em vista, Mariana e Paloma, que estes manifestantes não receberam a liminar da justiça para que eles saiam então desse local. Eles estavam adiantando uma informação e resolveram então fechar aqui a Avenida Aricanduva. Como eu disse, uma das principais da Zona Leste de São Paulo, com milhões de habitantes que vivem aqui nessa região e que já foram impactados por conta dessa manifestação. Olha só, a polícia prendendo aqui ao vivo, imagino fazendo uma prisão. Deixa eu só ver aqui. Este homem, então, ele está sendo aí preso, levando agora para a viatura a tropa de choque ali do outro lado e os manifestantes aqui dizendo, né, que o homem não fez nada, mas tendo em vista que a polícia, então, está fazendo essa prisão em flagrante, colocando aí em prática a saúde e a integridade também dos agentes da Polícia Militar. A gente estava conversando aqui com algumas mulheres agora pela parte da manhã, crianças também estavam participando, além de idosos. Só que a nossa equipe conseguiu flagrar um homem tacando pedra em sentido à Polícia Militar, que tenta agora fazer com que a avenida seja totalmente desbloqueada. A gente, só perguntar, tudo bem, policial? Ele vai ficar preso agora, vai ser levado? Não quis me responder, tudo bem, tranquilo. Eu imagino que aqui na região tem também a hierarquia, então quando tem um policial comum, que não seja um tenente ou um coronel, é claro que eles deixam para a corporação fazer aí um parecer para a imprensa. Vocês estão querendo a moradia aqui na região? Quantas famílias que são lá? Quantas famílias? Mais de 1000 pessoas, mais de 1000 famílias. Entendeu? E aí vocês estão querendo hoje manifestar pedindo por residências, é Porque isso? teve uma replicação de posse, certo? E até então a gente tá atrás, querendo ou não, só da nossa moradia. Entendeu? Estão querendo tomar de nós. A gente não tem condições. Então vem cá, portanto, só para a gente liberar aqui a pista, são várias pessoas que estão aqui do lado pedindo por moradia, então é um movimento, vocês têm crianças lá, idosos, vocês vão... Foi gravado.
gravado lá. Calma aí, rapidinho. Peraí. Foi gravado lá. Peraí, a gente tá ao vivo, só pra gente acalmar aqui. Ah, tá ao Vocês vivo? agora estão tentando ir pra outro local, porque a polícia tá retirando vocês. Isso, ó, eles tacaram bomba, essa bomba de gás. Calma, tá ao vivo. Peraí, Mariana, Paloma, a situação fica acalorada, a gente está ao vivo. Polícia Militar, enquanto a gente conversa, está se aproximando não só ao batalhão de choque, mas também outros batalhões aqui da região estão se aproximando. Deixa eu só pegar alguém aqui, porque olha só, tem ali, eu imagino que uma bala de borracha tenha acertado. Tá, tem ali a informação da polícia que alguém tacou pedra neles. Não atacaram pedra, não tacaram pedra. Eles veio pra cima primeiro. Tinha muita criança. Mas, porém, não tinha nada a ver com a gente. Foi pessoas que aproveitaram a situação e se embrearam no meio e começaram a jogar pedra. Nós que faz parte do protesto pedimos para quem estivesse jogando pedra não jogar, até porque a gente identificou que são pessoas que não tinham nada a ver com nós, entendeu? Como é que é o seu nome? Meu nome é Sivanildo. Sivanildo faz parte lá da comunidade. Isso. São quantas famílias, porque não precisaram quantas famílias que são? Aqui são protestos por duas ocupações, entendeu? São 3 ocupações, entendeu? Mas aí não vim falar a quantidade de famílias, mas eu acredito que são dezenas ou centenas de famílias que estão por lá. Com essa retirada da Polícia Militar, eu queria que vocês organizassem agora para ir num outro local, para fazer algo direitinho, organizado. Sim. Pode ser combinado. Aqui foi assim, ó. Isso aqui foi um protesto desde o início. Foi um protesto desde o início, acompanhado pela polícia. E aí liberando, peraí. Ó, agora liberando a avenida aqui Aricanduva, Paloma e Mariana. A situação é essa, tá? Dezenas de pessoas estão abordando aqui a nossa equipe, dizendo que precisam de residências, que houve uma reintegração de posse, mas a ideia agora não é fechar novamente a avenida Aricanduva, porque a polícia de choque mantém aqui na região também, para caso alguma interrupção aconteça aqui novamente. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. É isso, Rafael. A gente está vendo as pessoas carregando faixas contra essa desapropriação, mas o importante é deixar claro que a polícia reagiu porque foi atacada com pedras e pedaços de madeira por pessoas que agora, os moradores dessas comunidades, dizem que se infiltraram nessa manifestação. Mas sempre tem alguém se aproveitando de uma aglomeração para liberar essa agressividade, esse instinto animal e querer atacar as pessoas. Então, essas pessoas que estavam atacando os policiais já foram retiradas do meio desse grupo. O grupo está protestando porque é contra uma desapropriação na zona leste de São Paulo. Eles fecharam a Avenida Aricanduva por alguns minutos, cerca de 20 minutos. A Avenida Aricanduva também ficou fechada para o trânsito, mas já foi liberada. Então, às 8 horas e 43 minutos, a Avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo, liberada, depois de muitas bombas de efeito moral terem sido jogadas nessa manifestação. Essas bombas, inclusive, afetaram os alunos de uma escola próximo e, inclusive, também os passageiros de um ônibus ali. Tem ônibus, vários ônibus parados no trânsito da Avenida Aricanduva. A fumaça chega, faz a pessoa ficar com os olhos lacrimejando, faz a pessoa ficar sem conseguir respirar direito. Afetou, inclusive, também o próprio Rafael Ferraz, nosso repórter e nossa equipe, que está acompanhando o trabalho policial, Paloma. É importante a gente trazer 2 informações aqui, Mariana. A nossa produção apurou que são 3.500 pessoas que moram nessa região, então, e que participam, né? Algumas delas participam dessa manifestação. Agora, a região ali está sendo liberada e a gente traz uma outra informação para você, que é a seguinte: o rodízio foi suspenso hoje em São Paulo em função dessa manifestação e de outra também que está acontecendo. Só que é importante dizer o seguinte: isso vale até o meio-dia, tá? Durante a manhã de hoje não há rodízio. O rodízio está suspenso por causa dessa manhã tensa em São Paulo. A gente mostrou para você uma manifestação acontecendo na Avenida Aricanduva, Zona Leste. Mas tem também uma outra manifestação de moradores que fechou trechos das marginais Pinheiros e Tietê. O ato acontece desde a madrugada no complexo conhecido como Cebolão. A Polícia Militar informou que há cerca de 100 manifestantes na região. O grupo colocou fogo nos trilhos dos trens e também em pneus. A operação da linha 9 Esmeralda foi interrompida em parte dela. Na linha 8 Diamante foi interrompida entre 3 estações. Segundo os manifestantes, esse outro ato é contra a reintegração de comunidades da região. A polícia trabalha para liberar a área.
o clima já está um pouco mais tranquilo por lá, mas a gente segue acompanhando as duas manifestações. Em relação a esse protesto que tem bloqueado as duas marginais, Pinheiros e Tietê, o repórter Marcos Guimarães está acompanhando a situação. A gente conversa com ele, portanto, agora ao vivo. Oi, Marcos, bom dia. Oi, Paloma, Mariana, bom dia para vocês e para todos que nos acompanham aqui pelo Fala Brasil. Nós estamos dentro da comunidade do Areião, aqui é a sede da Associação de Moradores, onde o pessoal se reuniu após essa manifestação. Houve confronto com a polícia, inclusive a gente tem informação de moradores que ficaram feridos. Eles chegaram a fechar parte da linha, a linha do trem e também a marginal. Os moradores, eles entraram nesse confronto aí com os policiais, eles estavam fazendo a manifestação e aí depois a polícia conseguiu dispersar a comunidade e aí o pessoal veio para cá, para a sede da associação, definir as próximas estratégias. E a manifestação é por conta de uma reintegração de posse aqui nessa região. Todas essas casas aqui seriam removidas as famílias, aproximadamente 3.000 famílias, teriam que sair aqui desse local por conta dessa reintegração. Essas famílias que ficam próximas à marginal e também essas torres de energia. Portanto, essa reintegração de posse está prevista para o final deste mês, só que a reclamação deles é a seguinte, eles não tiveram auxílio aluguel, não tem para onde ir e a única coisa que eles conseguiram seriam os caminhões para levar as mudanças, mas eles não sabem para onde ir. Eles planejam, inclusive, novas manifestações e a gente recebeu informação de que tem uma outra parte da comunidade que está na marginal e tem um novo confronto também. A gente vai chegar até este local e a qualquer momento a gente chama vocês para atualizações sobre essa manifestação aqui também na divisa entre a cidade de São Paulo e Osasco. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Marcos, que mostrou pra gente a situação na Zona Oeste, né? Primeira manifestação que fechou as marginais. Agora a gente volta com o Rafael Ferraz para a Zona Leste de São Paulo, para a Avenida Aricanduva, porque o Rafael tem algumas atualizações para a gente. Rafael, é com você. Tem sim. Aqui é a Avenida dos Latinos, Mariana. Então, os manifestantes estão por aqui. Ao lado, também uma unidade básica de saúde. Na hora do confronto, vários moradores entraram dentro daqui da UBS que paralisou o atendimento por agora e que deve retomar daqui a pouquinho. E agora a Polícia Militar, ela já está aqui neste ponto, fazendo, então, todo o cerco para poder fazer com que os manifestantes não parem, não só essa avenida. Olha ali atrás também, o Daniel Silva, que é o nosso cinegrafista, está mostrando para você de outro ponto. São dezenas de pessoas, entre crianças, idosos e também mulheres que estão aqui pedindo então por moradia. Eles estão morando há bastante tempo aqui, Mariana e Fabiana, numa comunidade, tá? Num assentamento, uma invasão, e eles tiveram a informação de que eles seriam despejados então na próxima semana. Agora a polícia está ainda avançando. Eu vou tentar aqui, eu falei ali com alguns manifestantes, sim. E agora eu só vou falar aqui, ó, tacando outra bomba sentido aos manifestantes. A Mariana e Fabiana, Paloma, perdão. Olha, gente, é uma extrema delicadeza aqui na região da Zona Leste de São Paulo. A nossa garganta, ela começa a apertar. Eu vou esperar essa fumaça e dissipar um pouquinho, mas a gente vai se aproximar porque os manifestantes estavam aqui nesse ponto de forma também pacífica e a polícia, nessa hora, tacou essa bomba de gás de pimenta aqui na região. Eu queria tentar uma fonte aqui da Polícia Militar, só que os PMs não estão querendo conversar comigo nesse momento. Agora atacaram uma outra bomba aqui na região. É uma situação muito delicada, o comércio fechando as portas, trabalhadores ficando entre as portas de aço aqui na região. Então tem sorveteria, padaria, entre muitos outros comércios. Mostra aqui do lado, Daniel, a porta aqui semi-aberta desse comércio, ó. E as pessoas dentro, por conta então do medo que se instaurou aqui na Zona Leste de São Paulo. Tropa de choque em peso aqui na região, está avançando em sentido à comunidade. Eles querem fazer com que todos os manifestantes entrem então de volta na comunidade, tá? E agora a polícia avançando, sai aqui da pista.
está vindo em alta velocidade, é a tropa de choque, além de outros batalhões também daqui da Zona Leste de São Paulo. Estou vendo aqui que tem o 19º, o 18º também. Então são vários policiais que estão atacando essas bombas, fazendo com que os manifestantes entrem de volta para a comunidade. Ô Daniel, mostra lá em cima, puxa aqui no zoom, ó. Várias pessoas subindo, então, entre crianças, idosos, que estão subindo aqui a Avenida dos Latinos, sentido a comunidade. Eu estava conversando aqui mais cedo com vários manifestantes, Paloma e Mariana, e eles estavam me falando que eles estavam querendo casas populares, que eles estariam ali sendo ameaçados para eles saírem daquele local, daquele terreno particular. Mas, de fato, na minha apuração, eu chequei que não existia nenhum mandado de despejo para essas pessoas saírem dali da comunidade. Então, a polícia ela foi acionada, ela foi chamada, um contingenciamento, um cerco foi montado aqui na região para poder fazer com que várias vias fossem liberadas, porque, para quem não é de São Paulo, que está assistindo o Fala Brasil, aqui na Zona Leste de São Paulo são milhões de moradores, milhões de pessoas que utilizam o transporte público, as avenidas como aqui a Avenida dos Latinos, a Avenida Aricanduva. Então o trabalho da polícia está sendo realizado agora para que o trabalhador não seja ainda mais prejudicado na manhã desta segunda-feira. Agora você percebe ali, ó, a força tática que chegou, é mais um braço da Polícia Militar, além da tropa de choque, que essas tropas estão, então, avançando em sentido aos manifestantes. Essa manifestação começou hoje por volta de 6h30 da manhã. Inicialmente era pacífica, mas logo na sequência se instaurou aqui um caos na região. Então são várias pessoas. Mariana... Oi, Rafael, a gente está mostrando, você está com as imagens aí de baixo, mostrando vários carros da polícia, os policiais também de motocicleta, o choque em peso aí na Zona Leste de São Paulo. Nós temos também o helicóptero da Record sobrevoando a região e esse helicóptero mostra nesse momento mais uma prisão sendo efetuada. Mais uma pessoa que atacou os policiais e que foi levado para averiguação. Ele está nesse momento sentado ali na calçada, aguardando, mas é mais uma pessoa que foi detida. Você mostrou hoje mais cedo também um outro homem que foi levado, detido para averiguação. Quantas pessoas, os policiais já disseram quantos já foram presos ou detidos nessa manifestação aí na Zona Leste e o movimento continua? Por enquanto, Mariana, a gente não tem um total de pessoas detidas. Deixa eu só perguntar. Tudo bem, capitão? Rafael, lá da Record, a gente está ao vivo. O senhor pode falar com a gente? Quantos presos ao todo? Eu não tenho essas informações, Rafael. O comandante do batalhão está aqui também. O subcomandante do batalhão está aqui. A gente ainda não tem essas informações para passar. Assim que tiver, a gente pode passar para vocês, tá bom? Então, posso perguntar para o senhor como é que está sendo o trabalho da polícia? Está sendo feito agora um contingenciamento para que os moradores voltem ali para a comunidade? O que aconteceu foi que a manifestação ela fechou algumas vias. E aí foi solicitado o apoio do choque para fazer a desobstrução da via. Em vias importantes, vias arteriais, Avenida Aricanduva, né, Rio das Pedras, aqui a Avenida dos Latinos. Então foram algumas vias que foram impedidas a circulação. E aí foi tomado algumas ações de choque para poder desobstruir as vias. E agora o pessoal está desobstruindo, está seguindo o destino deles, é só isso. Inicialmente a manifestação era pacífica, mas teve algum relato de alguém que tacou alguma pedra ou não? Eu não tenho essa informação. A gente tem informação de detidos, tá? Mas eu ainda não sei. A gente está juntando as informações ainda. Capitão, quando a PM usa uma bomba de gás ou algo do tipo, por qual sentido? Porque a gente percebeu que tinha muita criança, muito idoso. Então, eu não vi esse momento, eu não posso te afirmar, tá? Mas geralmente quando há algum tipo de resistência por parte dos manifestantes. Obrigado, então, capitão. Assim que o comandante puder falar, um abraço para o senhor, bom trabalho. Bom, a gente então questionou a Mariana e Paloma sobre a questão das bombas de gás, né? Muitas crianças que estavam ali. O capitão disse que não tinha percebido, né, esse momento da ação. A nossa câmera conseguiu flagrar aí alguns instantes, até a nossa equipe que estava ali no meio daquele alvoroço. Além, é claro, de uma escola que estava ali na Avenida Aricanduva, que fica um pouco mais para baixo, com dezenas de alunos entre 5 e 16 anos de idade que também ficaram em meio a essa fumaça que ela começou a se dissipar ali naquela escola. O fato é que a polícia agora aqui na Avenida dos Latinos está fazendo um novo cerco. As viaturas estão sendo colocadas em 90 graus nas calçadas. Quando eles fazem esse tipo de ação é para tentar coibir uma nova paralisação. Mariana e Paloma.
Rafael, quando a polícia entra para resolver a situação numa manifestação como essa, quando a PM entra, ela entra para dispersar essas pessoas e liberar o trânsito. Então, uma negativa na obediência dessas ordens policiais faz com que o uso dessas bombas seja necessário. Você está acompanhando aqui no Fala Brasil, uma manhã tensa em São Paulo, desde cedo, 2 manifestações por moradia, uma na Zona Leste, outra na Zona Oeste. Essas são imagens ao vivo do nosso helicóptero do protesto na Zona Leste de São Paulo. A gente mostrou para você, inclusive, que num primeiro momento parecia, que a principal avenida estava sendo liberada, o protesto estava arrefecendo. De fato, a Avenida Aricanduva foi liberada, mas o protesto continua. Você está vendo a presença do batalhão de choque aí. Mais uma prisão que foi feita, a gente acompanhando tudo ao vivo em imagens do nosso helicóptero e da equipe do Rafael Ferraz. 2 manifestações por moradia em São Paulo. A gente restabelece o contato com o repórter Rafael Ferraz, que está acompanhando uma dessas manifestações. É um protesto na Zona Leste de São Paulo, então, por moradia. Esse começou depois, Primeiro foi na Zona Oeste, depois começa, então, uma manifestação na Zona Leste, Avenida Aricanduva, que foi liberada, mas o protesto continua. Um protesto que teria começado pacífico, mas há as informações, inclusive por parte da polícia, que os manifestantes, em algum momento, reagiram com violência e, por isso, foi preciso, então, usar, por exemplo, as bombas de gás lacrimogênio. Rafael, é com você. O que a gente tem de posicionamento da polícia até o momento, não oficial, é justamente esse, que a polícia, então, respondeu ao ataque dos manifestantes, que esse protesto não seria pacífico mais, é isso? Exatamente, Paloma. No instante em que a gente estava, inclusive, lá na Avenida Aricanduva, o meu cinegrafista, o Daniel Silva, ele flagrou um homem que estava ali, de fato, jogando a pedra contra os policiais militares. Porém, o que os moradores estavam dizendo era que essas pessoas que estavam fazendo esse tipo de agressão, que elas não eram da comunidade, que eram pessoas de fora que estavam ali se juntando ao grupo para poder fazer algum tipo de baderna, tendo em vista que várias pessoas eram crianças e também idosos e mulheres. Vários já estão lá para cima. A polícia pediu para a gente não subir nesse trecho aqui, mas eles estão com várias viaturas lá em cima, tentando fazer com que os manifestantes, para que eles saiam então aqui da Avenida dos Latinos. Bom, vamos lá, ô Daniel. Eles disseram para a gente não subir, mas a gente vai vir aqui até um trecho onde a gente está se sentindo seguro. Porque tem várias viaturas que estão lá em cima, o helicóptero da Record também está aqui sobrevoando a região para poder pegar todo o panorama em 360 graus. Então são várias pessoas que estão na parte de cima. Ali na Avenida Aricanduva, tiveram alguns manifestantes que ficaram em meio àquela fumaça de gás lacrimogênio, ou para quem também tem aí essa bomba como um gás de pimenta. Então, várias crianças começaram a sentir aquela ardência, tanto no nariz quanto também na garganta, fechando a garganta. Nossa equipe ficou em meio a esse local. Aqui na Avenida dos Latinos, a polícia também utilizou outras bombas para fazer com que os manifestantes saíssem daqui dessa região. Então, a gente está chegando aqui nesse trecho da Avenida dos Latinos. Peço até desculpas porque a gente está correndo aqui, então o fôlego começa também a se perder. Então a tropa de choque está nesse trecho, fazendo aquele contingenciamento, tanto lá embaixo, quanto aqui também neste trecho. O trânsito na região, ele foi desviado, por isso que tem poucos veículos aqui nesse local. Então a polícia agora permanece aqui, enquanto os moradores estão indo para outro local. Paloma e Mariana.